Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Como é bom nós nos reunirmos na presença de Deus. Temos a oportunidade de aprender um pouco mais da sua palavra. Os irmãos sabem que nas quartas-feiras nós estamos expondo o livro do profeta Daniel. Então você já pode abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Hoje nós vamos chegar naquele que talvez é o capítulo mais conhecido de todo o livro de Daniel, né? É a história de Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6. Nós vamos lidar com essa narrativa nessa noite. Palavra do Senhor, no livro de Daniel capítulo 6. Diz a palavra do Senhor: Dário decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim, o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao aproximar-se da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova.
Assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Nós já oramos com a nossa irmã Priscila, mas feche seus olhos mais uma vez, rapidamente, e peça a Deus que fale ao seu coração por meio dessa mensagem. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui no livro de Daniel alguns detalhes, algumas coisas a respeito do governo de Deus, né? A temática que nós trouxemos para esse livro é Daniel e o governo de Deus. Mas hoje nós queremos trazer aí um teste de fidelidade, E eu me lembrei, preparando esse sermão, que havia um programa, né, que foi televisionado, eu não me lembro do canal, mas que tinha esse nome, Teste de Fidelidade. E o propósito desse programa era confirmar ou negar suspeitas de um cônjuge ali, uma pessoa que estivesse num relacionamento, que tivesse a respeito do seu parceiro, da sua parceira, de que eles poderia atrair ou o trair. Então, o programa ele consistia nisso, em testar a fidelidade de uma parte ali daquele casal. E fato é, meus irmãos, pensando a respeito disso, que nem sempre o não cometimento ali, ou a não traição, né, o fato da traição não acontecer, não confirma que exista fidelidade. Não tem como você confirmar que há fidelidade simplesmente baseado no fato de que a pessoa não trai. Às vezes a pessoa pode não trair, não cometer o ato do adultério, né, contra o seu cônjuge, contra o seu parceiro, e ainda assim não ser fiel ao seu cônjuge, não ser fiel ao seu parceiro. Jesus ele deixa isso claro, né, à luz de Mateus capítulo 6, quando Jesus vai trabalhar o mandamento do não adulterarás. Jesus vai dizer exatamente que já existe traição, mesmo quando o ato não é cometido. Mas, pensando sobre isso, e a proposta do nosso teste de fidelidade aqui hoje, é pensar sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque como crentes, né, e os crentes por muitas vezes eles são chamados exatamente de fiéis, como crentes, teoricamente, nós somos fiéis a Deus. Nós somos um grupo de fiéis, um grupo de pessoas que se reúne por causa da sua fé em Deus. E teoricamente, nós conseguimos levar a nossa fé adiante, né? Nós somos perseverantes até o fim. Daniel vai nos mostrar que muitas vezes nós não somos perseverantes assim. Nossa fidelidade, quando ela é colocada à prova, muitas vezes ela pode nos envergonhar. Ela pode nos envergonhar porque nós não somos assim tão fiéis ao Senhor. Assim como aquele programa muitas vezes expunha, né, alguns membros, né, alguns cônjuges, algumas dessas pessoas que estavam nesses relacionamentos, as provas, as dificuldades, as tentações, elas expõem muitas vezes aquilo que há de pior em nós. Muitas vezes as tentações e as provações, elas expõem que nós não permanecemos fiéis quando nós somos de fato colocados à prova. Diferente de Daniel. Daniel aqui vai ter o seu relacionamento com Deus justamente colocado à prova, numa circunstância muito específica, mas similar àquela já enfrentada por Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, viu, Alexandre? Ananias, Misael e Azarias, ali na Babilônia. Uma circunstância similar, e como a gente já tem falado aqui, né, dentro da estrutura de Daniel, a gente encontra ali isso que está ali no terceiro ponto, né, o quiasma aramaico.
Falei que é uma das maneiras de nós lermos o livro de Daniel, é a sua divisão na linguagem. Aqui nós ainda estamos diante do texto em aramaico. Os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aliás, é do capítulo 2 até o capítulo 7, nós temos essa linguagem aramaica. O primeiro capítulo é hebraico, e a partir do 8º capítulo nós vamos ter hebraico. Mas o que a gente tem então nesse quiasmo aramaico? Na ponta dele, nas duas pontas, sonho. O primeiro sonho, o sonho de Nabucodonosor. O último sonho, o sonho de Daniel, que a gente vai ver no capítulo 7. No meio dele, nós temos esse teste prova. Primeiro, no capítulo 3, a fornalha de fogo ardente para Misael, Ananias e Azarias. E agora no capítulo 6, a cova dos leões para Daniel. E no meio desse quiasmo, nos capítulos 4 e 5, nós vimos aí nos nossos últimos encontros, nós vemos o orgulho. Primeiro o orgulho de Nabucodonosor, no capítulo 4, e como Deus vai derrubar esse orgulho. E no capítulo 5, com Neemias, nós vimos o orgulho de Belsazar, o filho de Nabucodonosor, que tendo visto tudo o que aconteceu com seu pai, cometeu os mesmos erros, caiu na mesma coisa, se orgulhou, elevou o seu olhar demais. E temos visto que no livro de Daniel, nós temos sempre esse contraste, Daniel e seus amigos como servos humildes e os reis orgulhosos do outro lado. E a gente vê aqui uma mudança de governos, A gente vê que o tempo vai passando e aqui já vão ser citados, Dário, Ciro, no final do capítulo 6 também vai ser citado. Deus está derrubando e levantando reis, mas o tempo todo mostrando o quê? Que Ele continua no poder. Ele continua governando sobre todas as coisas. Nabucodonosor pode cair, o Senhor jamais cai. Belsazar pode cair, o Senhor jamais cai. Dário vai cair e Ciro vai tomar o seu lugar. O Senhor continua governando soberanamente sobre todas as coisas. Essa é a principal lição de Daniel, enquanto nós aprendemos essa lição aí sobre esses servos que permanecem fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. E para hoje nós vamos refletir sobre a manutenção da fidelidade a Deus. Como que a gente demonstra, como que nós demonstramos que nós somos fiéis a Deus em meio a circunstâncias adversas, Nós temos falado aqui, olhando para o livro de Daniel, que acontece todo ali no contexto da Babilônia, que nós também vivemos na Babilônia. Nós estamos cercados por uma cultura que é uma cultura maligna. E constantemente nossa fé está sendo colocada à prova, meus irmãos. Constantemente nós estamos tendo que demonstrar se nós somos fiéis ou não ao Senhor de fato. E como que nós demonstramos isso, Como é que nós permanecemos aí de pé, então, e fiéis em meio à provação? A primeira coisa que nós vamos ver aqui com Daniel sobre como se manter fiel é que nós precisamos ser constantes, ou nós precisamos manter constância. Nós precisamos manter constâncias. O capítulo 5, após falar que Belsazar perdeu o seu reino por conta do seu orgulho, ele vai nos informar que Dário, o Medo, se apoderou do reino. Então veja, Babilônia já está sendo derrotada. O reino dos Medos e dos Persas vai dominar aqui, e posteriormente ainda os assírios virão, contra esse povo. Então, esse povo vai caindo, e Deus permanece demonstrando o seu poder. Então, Dário é quem está no poder agora. Dário é quem está governando todos aqueles escravos e todos aqueles povos a quem Babilônia havia dominado. Dário é um rei Medo. E ele vai constituir ali no seu reino a sua liderança. Assim como Nabucodonosor chamou nobres e sábios, para participarem do seu governo, aqui a gente vai ver Dário no versículo 1 do capítulo 6, constituir sátrapas, líderes, para administrarem todo o seu reino. Então, Dário estabelece o seu sistema de governo, Todo novo governante, ele estabelece isso. Eu tenho certeza que os irmãos já estão vendo, os vídeos aí dos nossos candidatos à presidência, as entrevistas, os planos de governo, as propostas que eles vêm trazendo. E todo início de governo, ele traz mudanças. Tem nomeação de ministro, então já tem promessa de cargo, tem promessa de coisas que eles vão fazer. Dário assumiu o governo, e ele estabeleceu 120 sátrapas para administrarem o seu reino. Mas sobre esses 120, ele vai colocar 3 presidentes. E um desses presidentes, o texto bíblico vai nos dizer que era Daniel. Mas o versículo 3, e a gente já sabe exatamente o porquê, porque esse livro ele vem construindo na nossa mente a ideia de que Daniel é um homem de Deus. E o final desse capítulo vai deixar isso muito claro, porque o reconhecimento de Dário é que Daniel é um homem de Deus. O Deus de Daniel livrou ele.
Então, Daniel, por ser um homem de Deus, e isso é o que acontece com homens de Deus, ele vai se destacar. Ele vai se destacar sobre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava até em colocá-lo sobre todo o reino. Agora, naturalmente, isso é coisa que acontece também com os servos de Deus, especialmente aqueles que se mantêm fiéis. Daniel, na mesma medida em que ele se destaca, ele sofre perseguição. Ele sofre perseguição. O apóstolo Paulo vai dizer isso a Timóteo, né? Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo e por Cristo, sofre perseguição. Sofre perseguição. Nós sofremos, se nós queremos viver piedosamente por Cristo Jesus e sermos fiéis a Deus, nós sofreremos perseguições. Daniel se destaca, o rei quer colocar ele sobre todo o reino, mas eles começam, o versículo 4 diz que esses outros sátrapas e outros administradores queriam um pretexto para acusar Daniel. Eles procuraram na administração do reino. Vão ver se Daniel está desviando, vão ver se ele está fazendo um caixa 2 aqui para ele, mas eles não acharam em que acusar Daniel. Eles falam assim, vamos ver se Daniel está poupando os seus irmãos, os seus amigos, se ele está favorecendo algumas pessoas, mas eles não acharam corrupção em Daniel. Que sonho, né? A gente ter um governante assim, alguém que estivesse à frente da nação assim, em que não há corrupção. Daniel é esse homem, homem de Deus. Mas eles disseram mais, assim, a gente precisa derrubar Daniel. E se a gente não acha que nenhuma corrupção, se ele não está fazendo nada de errado aqui, a gente vai ter que pegar ele na lei do Deus dele. Vamos olhar agora para a lei do Deus dele, e vamos olhar para alguma coisa que ele esteja fazendo, e nisso a gente vai derrubar Daniel. E aí eles observaram que Daniel, servindo ao Senhor, orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que buscava ao Senhor. E eles vão chegar diante do rei, aí no versículo 6, e eles vão sugerir ao rei que todo homem no seu reinado, que o rei colocasse um decreto, que todas as pessoas deveriam dirigir as suas orações ao rei. As pessoas não deveriam mais orar a Deus, ou a qualquer outro Deus, porque eles mencionam aqui, ninguém vai poder orar para nenhum dos seus deuses. Todo mundo vai ter que fazer pedidos e oração ao rei. Você não pode mais pedir ajuda ao seu amigo, você tem que pedir ao rei. Tudo você tem que fazer em nome do rei. E o rei sanciona esse decreto, sem saber que aqueles homens intencionavam o mal contra Daniel. E é importante, e eles deixam isso claro, né? No versículo 8, o pedido deles é que o rei assine esse documento segundo a lei dos medos e dos persas. Por quê? A lei dos medos e dos persas não pode ser revogada. Uma vez que o rei houvesse selado aquele documento, tivesse colocado o seu anel de selar ali e sancionado aquele documento, ele não poderia ser revogado. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, diz o versículo 10, ele volta para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume, como era o seu hábito. Daniel orava 3 vezes ao dia. Assim nós cantávamos, né? Tinham cantigas aí, principalmente ensinada para as crianças, que diziam, Daniel orava 3 vezes ao dia. Um parênteses aqui necessário. Vida do cristão, ela é movida pela oração. A vida do cristão, ela é movida pela oração. Fecha o parênteses. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, e veja, o jeito que o texto é construído, ele nos passa uma ideia de que tudo acontece imediatamente. Assim que Daniel ouve falar daquele decreto, ele vai fazer exatamente aquilo que ele faz todos os dias, porque todos os dias ele ora. Então ele ouve aquele decreto e ele vai, e aqueles homens seguem Daniel, porque eles já sabem que Daniel vai ter exatamente essa atitude, e o encontram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. E eles se apresentam ao rei, falam do interdito real, confirmam com o rei que esse interdito ainda está em vigor, e eles dizem ao rei no versículo 13, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. O problema que eles colocam para o rei, né?
ó rei Dário, viva para sempre. O Senhor assinou um decreto, nesse decreto diz que as pessoas só podem fazer oração se for para o Senhor, se for para o bem do Senhor, e se for pedidos que estejam relacionados ao Senhor. E Daniel está orando 3 vezes ao dia. Quando a gente fala de constância, meus irmãos, na vida cristã, nós estamos falando disso. Nós estamos falando que a gente precisa buscar a Deus. Quantas vezes, pastor? Pelo menos 3 vezes ao dia, no padrão de Daniel aqui. Pelo menos. Todos os dias, nós devemos nos colocar diante de Deus em oração. Não tem dia que eu me esqueço de orar. Às vezes a gente vive uma vida no nosso relacionamento com Deus tão turbulenta, tão dificultosa, que às vezes você chega no fim do dia e você fala bem assim, esqueci de orar hoje. Gente, se isso acontece, e é possível que tenha acontecido com você, já aconteceu comigo. É um sinal que a nossa vida com Deus vai mal. É um sinal que a nossa vida com Deus vai mal. A gente chegar no fim do dia e pôr a mão na cabeça assim, nem orei hoje. É um sinal que a nossa vida com Deus está indo muito mal. A vida cristã, ela é regada, ela é permeada de oração, de leitura da palavra, de estudo, de meditação, de jejum, de silêncio, de práticas das disciplinas espirituais. A vida cristã, ela é feita assim, com constância diante de Deus. Pastor, quantas vezes eu tenho que passar pela classe de escola dominical para eu aprender a Bíblia toda? Ih, meu filho, pode ir. Os nossos idosos estão aqui, quem está na classe da melhor idade. Ninguém pode dizer que aprendeu a Bíblia toda. E se você acha que aprendeu, aguarde até a nossa provinha de Daniel no 3º domingo de setembro, tá? No dia da gincana. Que é isso que eu quero ver, nós vamos testar quem aprendeu a Bíblia toda, ou pelo menos o livro de Daniel todo. Não tem jeito. A gente não aprende a Bíblia toda, a gente não aprende todas as coisas a respeito do ser de Deus. Nós precisamos ser constantes na presença de Deus. E tem outra coisa, ninguém vive forte o tempo todo, ninguém fica de pé o tempo todo, ninguém está sujeito a não cair. O apóstolo Paulo vai trazer esse alerta na carta aos Romanos. Aquele que está de pé, tenha cuidado para não cair, veja que não caia. Como é que a gente vigia? Como é que a gente permanece atento às coisas? Jesus ensinou os seus discípulos, vigiai e orai. Permaneçam vigilantes na oração. Nós precisamos ser constantes na nossa busca intencional de Deus. Eu preciso ler a Bíblia, todo ano, pastor, todo dia. Talvez você não vai dar conta de ler a Bíblia de capa a capa, de janeiro a dezembro, e não tem problema nisso. O importante é que você não pare. O importante é que você não pare. O importante é que todos os dias você abra a sua Bíblia, você dobre os seus joelhos, você busque a Deus em oração. Você fecha os seus olhos e peça, Senhor, me guia, me direcione, que você medite na palavra de Deus, que você reflita, que você ouça uma pregação, que você ouça uma música cristã, uma música com teologia saudável. A gente precisa ser constante na nossa vida, na nossa prática devocional. Nós precisamos ser constantes em buscar a Deus. Daniel vai resistir à prova, Daniel vai resistir aos dias difíceis, e Daniel vai se destacar no meio de um povo ímpio. E como que Daniel consegue todas essas coisas? Daniel orava 3 vezes ao dia. Ah, pastor, quer dizer que se eu orar, Deus vai me abençoar em todas as coisas? Vai te abençoar. Talvez você vai parar na cova dos leões, mas isso também é bênção de Deus. Se você estiver preparado para ir para a cova dos leões. Porque você vê, às vezes a gente confunde, olha esse texto aqui e pensa assim, Daniel era um homem de oração, olha que bênção, a vida dele cheia de vitória. Mas ele foi jogado na cova dos leões. Com a confiança de que Deus traria o livramento, como aqueles homens que foram para a fornalha de fogo ardente. Ananias, Misael e Azarias, que vão dizer lá para o rei, se a gente morrer, é o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Se a gente morrer, é o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser constantes na nossa vida devocional com Deus. Nós precisamos ser constantes na nossa busca pela presença de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Como se manter fiel? Seja constante. Mas tem mais. Para se manter fiel, nós também precisamos confiar em Deus.
Para se manter fiel, nós precisamos de confiança, nós precisamos confiar em Deus. Quando aqueles homens vão chegar diante do rei, aí no versículo 13, dizer que Daniel está orando, o rei fica muito triste. O versículo 14 diz isso, porque o rei ele era apegado a Daniel, e a gente vê isso ao longo do capítulo. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol ele se empenhou por salvá-lo. Eu fico imaginando que esses homens, eles já estavam ansiosos, né, para ver Daniel se dar mal, e aí eles vão procurar o rei assim, no primeiro horário do dia. O rei era o rei, né, então não vamos imaginar que ele começava a trabalhar às 8, talvez ele começava a trabalhar lá pelas 10. Lá pelas 10 o rei recebia o pessoal para atender lá, e aqueles homens já estavam assim, ó, hoje é o dia que Daniel cai. E eles vão lá e falam com o rei, Daniel está descumprindo o seu decreto. E o rei passou todo aquele dia tentando procurar um jeito de livrar Daniel. Mas aqueles homens são sagazes, eles vão dizer ao rei, o decreto dos medos e dos persas, a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogado, não tem jeito. E o rei vai ter que lançar Daniel na cova dos leões. Versículo 15, eles lembram ao rei exatamente isso, que a lei dos medos e dos persas não pode ser sancionada, não pode ser mudado. No versículo 16, o rei manda trazerem Daniel, jogam Daniel na cova dos leões, mas o rei diz algo para Daniel, no versículo 16, o seu Deus, a quem você serve continuamente, isto é, com constância, que ele o livre. Eles colocam uma pedra ali na boca daquela cova, né? E é interessante, gente, porque é um detalhe que o texto traz aqui, mas a gente vai ver logo no final do texto, que nem precisava colocar essa pedra, tá? Porque quando você lança alguém na cova dos leões, no final do texto vai dizer assim, que os leões imediatamente devoraram até os ossos daqueles homens. Mas Daniel foi lançado na cova dos leões, foi colocado uma pedra ali, o rei sela aquela pedra com seu anel, e o rei vai ao seu palácio. Mas o rei não dorme aquela noite, né? O versículo 18 diz que ele passou a noite em jejum, não deixou trazer à presença dele instrumentos de música, o sono foge dele. E pela manhã, ao romper do dia, e aqui sim, nesse dia, o rei começou a trabalhar às 6 da manhã. Clareou o dia, ele já foi correndo para a cova dos leões. E ao se aproximar da cova, chama Daniel com voz triste. Olha como é que esse rei ele já estava apegado a Daniel. E isso, meus irmãos, é o que acontece com gente de Deus. Gente de Deus é gente que é amada. Gente de Deus é gente que é querida. É gente que nem o mundo quer perder. Gente de Deus é gente assim. Quando você é um bom cristão, e você é um bom cristão nos ambientes onde você está, no dia que existe a possibilidade de você ir embora, até quem é ímpio lamenta. Até quem é ímpio lamenta. O rei fica triste, ele chama Daniel com a voz triste, e ele diz, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente conseguiu livrá-lo da cova dos leões? E da cova o rei escuta a resposta, que o rei vive eternamente, versículo 21, o 22, continuando, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, a tristeza se torna em alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque, o final do versículo 23, havia confiado em seu Deus. Meus irmãos, como é que a gente vive na Babilônia? Como é que a gente vive no Brasil em 2026, como é que a gente vive no nosso contexto onde nós estamos, como é que você vai para a sua escola, para a sua faculdade, seja ela qual for, como é que você vai para o seu ambiente de trabalho, tendo fé no Deus que governa sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas meu patrão é um lixo de gente, a pior pessoa que você pode imaginar. Confie no Deus que é Senhor sobre a cabeça do seu patrão, mesmo que seu patrão não saiba disso. Ah, pastor, mas os dias estão tão difíceis, o Brasil está isso, está aquilo, é tanto problema, e o dinheiro não dá, e o supermercado está caro. Confie no Deus que governa sobre todas as coisas. É essa confiança que manteve Daniel vivo na cova dos leões. Quando nós somos perseguidos, quando nós sofremos injúrias,
quando nós somos maltratados, quando nós somos humilhados, quando nós estamos vivendo as circunstâncias mais adversas possíveis, nós precisamos confiar em Deus. Confiar no Deus que pode todas as coisas. É somente a confiança em Deus que nos fará nos mantermos fiéis ao Senhor. Porque se você for colocado à prova no seu trabalho, imagine que você tenha que mentir pelo seu patrão. E aí, como é que você vai se manter fiel? Confiando que, mesmo que o seu patrão te demita, o Senhor vai prover na sua vida. Eu não preciso ser desonesto para sobreviver, porque o meu Deus, que é um Deus fiel, que é um Deus justo, que é um Deus verdadeiro, Ele não permitirá, Ele não deixará os seus justos, os seus filhos, mendigarem o pão. O Senhor vai prover nas nossas vidas. Às vezes falta na gente confiança, falta na gente fé, falta na gente de fato crer nesse Deus que pode operar o impossível, crer no Deus que pode todas as coisas. Às vezes nós estamos buscando resolver as coisas com a força das nossas próprias mãos, porque nós não confiamos o suficiente no Senhor, nós não descansamos o suficiente na vontade de Deus. E nós precisamos confiar, nós precisamos descansar na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Para se manter fiel ao Senhor, nós precisamos ter confiança. E a confiança que a Bíblia nos ensina que nós devemos ter é a fé. Essa fé que é ensinada aos hebreus. O que é a fé? A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de coisas que nós não vemos. Pela fé nós entendemos que o mundo foi criado a partir do nada. O autor aos hebreus vai dizer isso. Confiar em Deus é confiar num Deus que diz, haja e as coisas passam a existir. Confiar em Deus é confiar num Deus que pode até, se for o querer, se for a vontade dEle, ressuscitar mortos. Nós oramos, meus irmãos, nós precisamos orar com fé. Eu já disse isso aqui para os irmãos, confessando o meu pecado, que muitas vezes a gente ora por uma situação de enfermidade e eu oro sem fé. Eu oro com covardia. Eu oro pensando assim, eu estou pedindo para Deus curar, mas no meu coração está assim, essa pessoa não tem mais jeito, o trem está feio demais. Nós precisamos orar com fé, num Deus que pode até ressuscitar mortos. Se Deus quiser, se for a vontade dEle, não há nada que seja impossível para o Senhor. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos manifestar nossa confiança em Deus e viver expressando essa confiança. Mas a última coisa que nós vamos entender aqui que é necessário para que nós nos mantenhamos fiéis diante das adversidades, diante das tentações, diante das lutas, é a celebração. Mas é a celebração da forma correta. Daniel é livrado ali da cova dos leões porque ele havia confiado em seu Deus. No versículo 24, o rei vai ordenar que aqueles homens que tinham acusado Daniel fossem trazidos e fossem jogados na cova dos leões com seus filhos e as suas mulheres. Nós já passamos, meus irmãos, por um episódio semelhante aqui em Esdras, onde Deus julga toda a família por causa do pecado do povo. Deus, Ele é um Deus que manifesta a sua justiça. E Ele manifesta a sua justiça de forma plena, de forma completa. Aqueles homens, eles são lançados na cova dos leões com seus filhos, crianças, adolescentes, os seus filhos, as suas mulheres, são lançados na cova dos leões. Eles nem chegam ao fundo da cova, tá vendo aqui? Como que nem precisava daquela pedra lá que colocaram, quando Daniel desceu até o fundo da cova vivo, eles nem tinham chegado ao fundo da cova, os leões já haviam saltado, já haviam se apoderado deles, esmigalharam todos os seus ossos. Até os ossos os leões mastigaram, abocanharam daquelas pessoas. E o rei Dário escreve às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Que paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Eu quero te convidar a ler o restante do versículo 26 e o versículo 27 junto comigo. Vamos ler a uma só voz essa declaração que foi contida ali também no decreto de Dário. O que ele diz a partir do porquê aí no versículo 26?
porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E essa passagem ela se encerra dizendo que Daniel prosperou no reinado de Dário e também no reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos, fiz questão de que vocês lessem esse cântico, porque ele é um cântico que nós estamos ouvindo aqui no livro de Daniel, tá? A gente já viu outro rei cantando um cântico semelhante a esse, foi Nabucodonosor, em reconhecimento à grandeza de Deus, à majestade de Deus, ao domínio de Deus. E é interessante porque nós estamos vendo esses reis humanos que estão caindo um após o outro, declarando o quê? O domínio do Senhor permanece para sempre. O domínio do Senhor não é frustrado, o domínio do Senhor não se encerra jamais. É isso que o livro de Daniel quer nos mostrar. Esses reis, eles vão caindo, um após o outro ele vai ser derrubado, ele vai ser derrotado, o seu reinado terá fim, o reinado do Senhor jamais termina, o domínio do Senhor jamais termina. Mas como eu me mantenho fiel ao Senhor diante da adversidade, diante da provação, diante da dificuldade, diante da luta, nesse sentido aqui que eu quero motivar os irmãos a fazerem, como na celebração. Como assim, pastor, na celebração? O que acontece é aquilo que nós aprendemos quando nós estudamos, né, biblicamente, teologicamente, a respeito do louvor. O que é o louvor, né? O Neemias trouxe essa reflexão com o ministério de louvor aqui da nossa igreja, numa das devocionais recentes. O louvor é elogio. O louvor é elogio. E como que a gente reage quando a gente recebe um elogio? Qual que é a nossa resposta quando nós recebemos um elogio? Como cristãos, meus irmãos, que reconhecem o senhorio de Deus sobre as nossas vidas, todo tapinha nas costas do pastor, todo tapinha nas costas do seminarista, todo tapinha nas suas costas, seja você quem for dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, ele precisa redundar em louvor a Deus. Não é a minha eloquência, não é a minha capacidade, não é a minha diplomacia ou a minha comunicação, não é a minha capacidade de uma oratória de qualidade, é o Senhor. É o poder do Senhor, é o mover do Senhor, toda glória, todo louvor, toda majestade, todo domínio pertencem a Deus. Daniel vive isso, e isso é expresso no decreto de Dário, porque Dário vai dizer, o Senhor merece todo louvor, porque Ele é Deus vivo, Ele permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim, Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Porque lá atrás Daniel virou para ele e falou bem assim, o Senhor, o meu Deus, versículo 22, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel nos ensina que a nossa vida ela precisa ser uma vida que redunda em louvor ao Senhor. Às vezes a gente perde a oportunidade de testemunhar dos feitos de Deus nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de estudo, acadêmicos, onde nós estamos com os nossos vizinhos, porque às vezes a gente tem vergonha de falar sobre Deus e sobre os feitos do Senhor. Sobre os feitos do Senhor. Você comprou um carro novo, e você às vezes não tem coragem de declarar assim, foi o Senhor que me abençoou, o Senhor me deu recursos, o Senhor me ajudou. Você está indo bem no seu trabalho, o seu patrão te elogia, e você fala assim, ó, Jesus Cristo mudou meu viver. E quando Jesus Cristo mudou meu viver, a minha mente foi convencida de que eu tenho que ser um bom funcionário. Eu faço o que eu faço aqui para a glória de Deus. Eu trabalho bem, mas eu não trabalho simplesmente para servir o meu patrão ou para ganhar o meu salário. Eu faço o que eu tenho que fazer para a glória de Deus, para o louvor do Rei que vive para sempre, do Rei que manifesta os seus sinais, do Rei que tem domínio sobre todas as coisas. Assim nós nos mantemos fiéis ao Senhor. A gente tem falado aqui no livro de Daniel, e esse livro todo é um combate a isso, né? Ao orgulho do nosso coração, a nós nos ensoberbecermos como Nabucodonosor, como Belsazar, como esses reis que vão se colocando como autoridade e chegam a ser deuses para si mesmos.
Nós estamos combatendo esse coração orgulhoso que cada um de nós tem, meus irmãos. Todos nós, em alguma medida, nós somos orgulhosos. Nós gostamos dos aplausos. Nós gostamos dos aplausos. Nós gostamos dos elogios. E a gente precisa tratar o nosso ego. A gente precisa tratar o nosso coração. E aprender que a nossa celebração deve ser uma maneira de nós nos mantermos fiéis ao Senhor, de nós mostrarmos fidelidade a Deus. Eu conquistei, eu fui aprovado num concurso que eu queria, toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Eu casei bem, glória a Deus por isso, é milagre do Senhor. Deus operou o milagre, é bênção. Não é uma conquista nossa, não é pelos nossos méritos. Nós precisamos aprender a render louvor, a render glória a Deus em todas as coisas. Você passou na faculdade, você foi aprovado, você terminou a escola, você concluiu uma etapa, você foi bem numa prova, né, Ian? Glória a Deus por isso, a gente tem que agradecer a Deus. Cada pequena vitória, cada pequena conquista é motivo de nós rendermos louvor ao Senhor. Deus tem te dado muito, Deus tem te capacitado, glorifica Ele por isso. Como nós nos mantemos fiéis na Babilônia, na nossa Babilônia, nos nossos dias, em dias onde a corrupção reina, com constância, mantendo uma vida cristã piedosa diante de Deus, com confiança, confiando em Deus em todas as coisas, sendo fiel a Ele, de fato manifestando a fé, glorificando a Deus e celebrando as vitórias do Senhor. Esse modelo que nós vemos na vida de Daniel, ele também nos é apresentado em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele manteve uma vida constante diante de Deus, de oração, de estudo da palavra, de comunhão com Deus, comunhão com o Pai. Ele manteve uma vida constante de fé. E é interessante isso, mas Jesus homem, ele também tem fé. E a fé do Jesus homem também é operada nos milagres que ele opera. A fé do Jesus homem, a confiança que ele tinha em Deus em todas as coisas. E é a confiança em Deus que leva Jesus a se entregar na cruz. É a confiança no plano do Pai. É saber que Deus havia preparado exatamente aquele dia. E Jesus também celebra o nome daquele a quem todo louvor, toda glória é devida. Porque mesmo quando ele é tentado para se prostrar diante do tentador, recebendo domínios, recebendo reinos, ele diz: ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Será que nós temos sido aprovados, meus irmãos, no nosso teste? Daniel é um modelo de alguém que confiou em Deus e viveu para Deus numa cultura adversa ao conhecimento de Deus. Daniel enfrentou a sua Babilônia, ele enfrentou a sua Babilônia com confiança em Deus. Todos os dias a nossa fidelidade a Deus ela é colocada à prova. Todos os dias nós estamos sendo colocados à prova. Todos os dias no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você está, no seu lar, no seu casamento, você está sendo provado sobre a sua fidelidade a Deus. Será que nós temos sido de fato fiéis ao Senhor? Se tivesse um programa bíblico, um programa gospel, com o nome de teste de fidelidade, e nós fôssemos os convidados lá para mostrar a nossa fidelidade ao Senhor, será que nós sairíamos dali felizes, aprovados, bem? Ou será que a gente sairia dali derrotado, envergonhado, exposto, porque nós não fomos tão fiéis assim ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça fortes em confiar nele, em esperar nele, em professar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar o hino de número 157, que é essa oração: faze-me forte, Senhor, em confessar o Teu nome, faze-me forte em me amparar, em descansar na Tua vontade, no Teu querer, faze-me forte em reconhecer o senhorio do Senhor sobre a minha vida. Faça essa oração cantando esse hino, e após ele nós vamos orar, impetrar para encerrar esse culto.